É, meu amigo vascaíno, dia quente no Vasco da Gama. Isto mesmo, Pedrinho está correndo sério risco aí de impeachment. A gente vai falar muito aí sobre essa situação. Laureano, como assim? Hoje, membros aí do Conselho de Oposição do Vasco da Gama ingressaram um documento na secretaria do clube pedindo esclarecimentos aí de alguns atos da gestão do Pedrinho. A gente vai explicar aqui esta situação que acarretou justamente com esse processo de abertura de sindicância aí com relação à diretoria administrativa do Jorge Salgado, que vai ter que responder, certo? Ontem a gente já tinha tido uma movimentação de 60 conselheiros pedindo ali a cabeça dos diretores ali do Jorge Salgado, e hoje essa situação do Pedrinho. E mediante essa situação, a gente está com um processo aí na justiça, certo? Aguardando o laudo do perito para a gente tomar conhecimento da parte contábil e financeira da Vasco SAF. E o seguinte, meus amigos, a gente vai falar muito aqui também sobre a situação envolvendo reforços e o treinamento de hoje. Coloquem atenção, porque essas informações que a gente está passando aqui, dificilmente vocês vão ver em canal de passador de pano e de jornalista. Então vamos lá. Hoje, mais um treinamento realizado, o Álvaro Pacheco aí buscando os melhores atletas, jogo contra a equipe do Flamengo no dia 2. O Vasco deverá ter uma novidade, um esquema aí com 3 zagueiros, pelo menos o Álvaro Pacheco está treinando desta forma. Está chamando muita atenção a dedicação aí do treinador participando de todo esse processo aí de treinamentos, né, com os atletas do Vasco da Gama. Meus amigos, agora a gente fala aqui sobre essa situação envolvendo a situação de reforços. Sem maquiagem, sem sacanagem, a gente passa aqui algumas informações. Bom, a gente vai atualizar aqui primeiro a situação do Leão. A gente já tinha falado isso para vocês em primeira mão. Não existe proposta com relação ao Leão, perfeito? O pai do Leão veio a público e falou que tem clubes brasileiros interessados, o jogador não ficará no mundo árabe, está ali na lista de dispensa do Al Garraf, certo? E simplesmente o Southampton vai emprestar o jogador. Então, o Lianco não está aí, por enquanto, aí nos planos do Vasco da Gama. Pelo menos uma proposta concreta ainda não foi feita. O Souza é o que a gente está falando para vocês. De concreto, só que o Souza chegou aqui no Brasil hoje e que vai assistir o jogo no dia 2. Não existe proposta, não existe conversas com Souza. O que existe é uma mera especulação no tocante aí a ele vir a jogar com o parceiro dele, o Coutinho, aqui no Vasco da Gama. E por falar em Coutinho, né, a rescisão de contrato com o Coutinho chega aí na fase final. O contrato dele realmente vai ser rescindido lá no Aston Villa. O Botafogo veio com uma oferta maior do que a do Cruzeiro para levar o Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho, ele só quer jogar
aqui do Brasil no Vasco da Gama. Então, só uma tragédia tira o Felipe Coutinho daqui do Gigante da Colina. Felipe Coutinho, que simplesmente está fazendo aqui o instituto dele, quer ficar mais perto aqui da família, e o próprio pai do atleta falou novamente sobre o interesse, né, do Felipe Coutinho de ver o filho aí vestindo a camisa do Vasco da Gama. Situação do Thiago Alcântara, né? Uma situação que ainda está no nascituro, uma situação que o Vasco da Gama realmente monitora. O jogador dará prioridade por continuar na Europa, essa é a verdade, né? Mas o jogador tem ciência que voltando aqui para o Brasil, ele vai ter que fazer uma redução salarial, pois ganha aí algo em cerca de 5 milhões, perfeito? Gustavo Cuejá, jogador aí que também está próximo, e hoje é Gustavo Cuejá e Coutinho, os dois mais próximos aí de chegar no Vasco da Gama, perfeito, pessoal? O resto é conversa fiada, a gente não vai ficar aqui inventando, certo? Fofoca. Bom, sobre essa situação, pessoal, aí do Pedrinho. O Pedrinho está correndo um sério risco de tomar aí um impeachment. Hoje a gente tomou conhecimento que conselheiros da oposição protocolaram na secretaria do clube um ofício, tá? Já irei mostrar o ofício para vocês, cobrando algumas ações aí do Pedrinho. Entre essas ações que foram cobradas está a seguinte: o balanço patrimonial do clube associativo, que deveria ter sido entregue aos poderes do clube, ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Beneméritos, ao Conselho Deliberativo, no dia 30 de abril. Se passou um mês, o Pedrinho simplesmente não entregou e não deu um prazo aí para os conselheiros do Vasco da Gama de quando que efetivamente vai entregar esse balanço. E a própria lei regente no país, né, a Lei Pelé, né, a lei aí que tramita, fala do risco que o Pedrinho está correndo. Mas não fica só por aí. Muitos conselheiros questionando o Pedrinho, que o Pedrinho estaria simplesmente protegendo alguém ali no Vasco. Por quê? A gente já está de posse dessa liminar há quase 2 semanas aí. E não há explicação por que o Pedrinho ainda não abriu esse contrato para que os beneméritos, os grandes beneméritos, pudessem ver. Os conselheiros querem ver esse contrato aí da 777 Partners, e o Pedrinho até agora simplesmente não abriu e também não deu nenhuma justificativa. Então, inclusive, a gente vai colocar aqui com fonte para vocês verem que não é conversa fiada, tá? Foi dado para o Pedrinho um prazo de 5 dias para ele tomar uma atitude, tá? Nesse tocante aí. Então, conselheiros de oposição protocolam um pedido de acesso ao contrato da SAF e cobrança pela publicação do balanço do associativo, tá? E está aqui o ofício, tá? Para vocês tomarem conhecimento, para vocês verem que não é mentira minha. E na parte da noite a gente vai explicar item por item para vocês tomarem conhecimento, tá? Desse ofício. Lá no final, vamos empurrar mais aqui para o final. Reparem aqui que vocês vão ver aqui, ó, que simplesmente estão dando aí o prazo aí, ó, de 5 dias, ó, 5 dias para o Pedrinho entregar essa documentação aí para os órgãos competentes, porque senão vai sofrer sanções estatutárias. Bom, enquanto isso, aquela situação lá do Jorge Salgado também pega fogo aí, porque os conselheiros aí
do Pedrinho pediam para que o Jorge Salgado e a diretoria administrativa prestassem aí esclarecimentos de como que foi feita essa situação. A gente sabe que tem parada errada, a gente sabe aí que o Josh tem um sócio aqui no Brasil, pelo que a gente está tomando conhecimento, principalmente lá nos Estados Unidos, não parou dinheiro aqui na SAF do Vasco, foi tudo indo embora, com a anuência de quem estava aqui. Agora só resta a gente saber quem é o sócio, né? Quem é o dono aí da 777 Carioca. O Salgado vai ter que prestar depoimento. Por que a gente está falando do Salgado? Porque ele era o presidente em exercício. E aí tem mais uma coisa, né? Nessa situação toda. A gente está no meio de um processo ali onde está sendo feito uma perícia, né? Com os documentos aí da 777, da parte contábil, né? E financeira aí dela aqui no Vasco. Gente, isso vai dar o que falar. O momento do Vasco é conturbado, vai sair gente algemado disso aí. Muito grave, um turbilhão enorme, entendeu? Na semana aí de clássico, certo? Pedrinho fazendo dele, tem que dar também esclarecimentos, porque ele não pode centralizar tudo, né? Então, bom que tem um diálogo aí. Bom, meus amigos, agradeço pela sua atenção. Vasco, eles e a verdade prevalecerá. Valeu!